Salve Maria! Amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Padre Lúcio Sesquim. E hoje eu estou aqui com a imagem de Santo Antônio, Nossa Senhora de Fátima sobre nós, e nós vamos aprender um pouco mais sobre a vida desse grande santo. Mas atenção, antes de descobrirmos um pouco mais sobre o que Santo Antônio fez em vida, eu te peço que assista esse vídeo até o final e também curta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso é muito importante, porque quando você faz isso, você ajuda também mais pessoas a serem evangelizadas. É muito importante e é de graça. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos agora ao nosso vídeo. Santo Antônio nasceu em Lisboa. Ele é da Baixa Idade Média, século XIII. E Santo Antônio, ele com certeza, naquele meio em que ele viveu, uma sociedade em que era marcada também por superstição, que era marcada também, como hoje, por intrigas, por ódio, tudo que nós passamos, Santo Antônio também passou na época dele, mas ele provou que é possível ser santo. E Santo Antônio, graças também aos dons que lhe foram conferidos, Santo Antônio é uma grande inspiração para nós. Aliás, dizem algumas pessoas que Santo Antônio, no Brasil, é o segundo santo de maior devoção popular. Primeiro, claro, Nossa Senhora. Em segundo lugar, vem Santo Antônio. Santo Antônio, de fato, ele merece toda a nossa veneração. E atenção, a gente não confunde veneração com adoração. Nós sabemos que adoração é somente a Deus, mas venerar significa admirar e amar. Nós amamos Santo Antônio, veneramos Santo Antônio. Por quê? Porque ele adorou a Deus, porque ele nos ensina a adorar a Deus e porque ele nos ensina a servir a Deus. Por isso nós veneramos e adoramos somente a Deus. Percebe? Nossa adoração é só a Deus, mas amamos Santo Antônio. E Santo Antônio, ele é um santo de poderosa intercessão. Eu estive visitando na Itália em 2018 o santuário de Santo Antônio de Pádua. Gente, é emocionante. A língua de Santo Antônio permanece incorrupta. Como pode isso sem passar nenhum conservante? Como pode isso, a língua, estar incorrupta séculos depois? Só tem uma explicação, sabe qual? É milagre. É milagre de Deus. E Santo Antônio passou fazendo bem nessa terra. Agora, não pense que a vida de Santo Antônio foi fácil. Eu vou contar para vocês um dos milagres de Santo Antônio. Um dos milagres que, inclusive, eu ouvi na viagem. Certa vez, Santo Antônio se deparou com a seguinte situação. Um filho tinha ofendido a sua mãe. Uma mãe, ela, claro, tinha o papel de mãe. A mãe é muito respeitável. Causar uma ofensa a uma mãe, sobretudo, imagina na Idade Média, você ofender a sua mãe, era um motivo de escândalo total. E esse filho se arrependeu amargamente de ter insultado a própria mãe. Sabe o que esse filho fez? Começou a cortar a própria perna. E essa mãe que tinha sido insultada, essa mãe em desespero, vendo o filho cortar a própria perna, corre para Santo Antônio e pede a intercessão dele. E o que acontece? Miraculosamente, ou seja, de modo milagroso, a perna desse filho é totalmente restaurada, restabelecida. Ele se arrependeu. A mãe pediu a Santo Antônio. Santo Antônio não queria ver a perna decepada, não queria aquele castigo. Aliás, Santo Antônio entendeu muito as palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo essas. Aprendam, pois, o que significa: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Porque Jesus é misericordioso, porque Jesus é compaixão, porque Jesus é amor. E Santo Antônio viveu isso. Esse foi um dos milagres de Santo Antônio. Eu vou contar para você agora também o milagre dos peixes. Certa vez, Santo Antônio estava pregando, fazendo o que nós chamamos de sermão. Estava ele catequizando, estava ensinando as coisas de Deus. Mas os homens de sua época não davam atenção para Santo Antônio. E hoje, hein? Será que também a gente, quando fala de Deus, muita gente para nos ouvir? Ou será que tanta gente dá as costas? Se derem as costas, vejam o que aconteceu com Santo Antônio. Não foi diferente. Santo Antônio, então, ficou indignado, porque o que ele tinha de melhor para oferecer aos homens era falar de Deus. Vejam, na Europa, na Idade Média, o que se poderia comentar naquela época? Não tinha internet,
não tinham as notícias de jornais, não tinha nada disso. E o melhor que se tinha, Santo Antônio tinha o melhor para oferecer. O quê? Falar de Deus. Quer coisa mais sadia do que isso? Mas não deram atenção para Santo Antônio. Não quiseram saber de Deus. E os homens pararam de ouvir. Ignoraram Santo Antônio. Santo Antônio ficou indignado e ele falou: os homens não querem me ouvir? Pois bem, vou me dirigir aos peixes. Santo Antônio se vira e na margem daquele monte de água, ele começa a pregar, a falar de Deus. E o que acontece? Os peixes começam a aparecer, como que prestando atenção às palavras de Santo Antônio. É lenda isso? Não, não é lenda. É um conto de fadas? Não, não é um conto de fadas. É um milagre? Sim, é um milagre. Santo Antônio, em vida, realizou muitos milagres. E agora é interessante que, mesmo após Santo Antônio já ter partido para o céu, Deus realizou mais um milagre, que é, por exemplo, conservar incorrupta a língua de Santo Antônio. E por que Deus? Presta atenção, gente. Não é querer entender Deus, mas compreender algumas coisas também faz parte da nossa existência humana. Por que será que Deus quis preservar incorrupta a língua de Santo Antônio? Porque a língua de Santo Antônio era usada para pregar sobre Deus, para falar coisas boas, para falar sobre o amor. Deus quis preservar justamente a língua de Santo Antônio, que era o órgão através do qual ele comunicava a Deus. Ele apacentava o rebanho, ele apaziguava os corações, ele ajudava as pessoas, ele consolava os aflitos, ele estava próximo dos pobres e ele trazia esperança aos que não tinham o mínimo de esperança, aos desesperançados. Santo Antônio intercedia através da língua. E Deus, milagrosamente, ou miraculosamente, seria o português correto, fazendo homenagem ao português Fernando, que é Antônio, Santo Antônio teve a sua língua preservada, séculos depois que ele partiu para a eternidade. Ainda hoje, ao visitar o local onde estão as relíquias de Santo Antônio, você pode ver a língua dele incorrupta. E durante o Santo Terço, eu trouxe uma relíquia que é um pedacinho da tela que tocou a língua de Santo Antônio. Eu trouxe essa relíquia como um presente para nós, para rezarmos sempre, pedindo a Santo Antônio que interceda por nós. Vamos agora fazer a nossa prece? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, nós vos agradecemos por tudo e pedimos que, a exemplo de Santo Antônio, nos sejam dadas as virtudes que o acompanharam. Senhor Jesus, dai-nos uma língua para falar bem, para pregar, edificar, construir o teu reino e promover o ser humano. Que em nossa língua, Senhor, não haja discórdia. A língua pode ser usada para a vida, como também para matar. Senhor, afastai e preservai a nossa língua dos males, das maledicências, que nós possamos somente propagar o bem, sermos instrumentos de vosso amor e, a exemplo de Santo Antônio, possamos perseverar até nos encontrarmos definitivamente e para sempre convosco, vós que viveis e reinais como Pai na unidade do Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. E por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e Santo Antônio, que era profundo devoto da Virgem Maria, desça sobre você, sua família, livrando de todos os perigos e protegendo de todos os males, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal do Padre Lúcio Sesquim, porque você ajuda esse canal a evangelizar cada vez mais. Deixe o seu like, o seu joinha, curta, então compartilhe, porque você vai estar ajudando mais pessoas, como Santo Antônio também ajudou. Santo Antônio, rogai por nós. Até o nosso próximo vídeo, amigos, e salve Maria!